Eu li recentemente um livro que chama Prisoners of Geography, do Tim Marshall, que ele traz uma relação assim entre as geografias dos países e, né, como eles lidam com a geopolítica. E aí ele fala justamente, né, que há uma insegurança geográfica histórica da Rússia por causa da topografia plana, aberta, né, que é um país que tem dimensões continentais, etc. E aí ele fala, né, de como a Rússia tem sido, assim, houve, né, de fato, tentativas de invasão da Rússia, invasão napoleônica, depois invasão da Crimeia, Primeira Guerra Mundial, invasão nazista na Segunda Guerra Mundial, então que realmente existe essa mentalidade ali da Rússia de usar essa questão da ameaça, né, constante, inclusive para justificar esses ataques e tudo. E aí queria jogar aqui para o Américo uma pergunta também que veio do Clayton Sá, se a Ucrânia tem chance de vencer a guerra, aproveitando para falar que o Américo esteve na Ucrânia, também esteve na Rússia recentemente, né, Américo? Acho que trazendo uma percepção de também qual que é o, né, para além do é possível ganhar ou não, que é uma pergunta bem difícil, mas qual que é a percepção, tanto dos russos quanto dos ucranianos, que você sentiu quando você esteve lá? É uma boa pergunta essa, Pri, mas antes até de responder ao Clayton, e você mencionou essa minha visita agora à Rússia, eu queria contar uma curiosidade aqui que acho que pode ser interessante. Eu demorei um tempão para conseguir atravessar a fronteira na Rússia, porque quando eu cheguei lá, eu tive que mostrar meu passaporte. Meu passaporte tinha vistos da Ucrânia. Eu tinha visitado a Ucrânia 2 vezes durante a guerra. E eu fiquei umas 2 horas numa salinha ali, esperando os oficiais russos indo, voltando. Tive que mostrar meu segundo passaporte também, que tinha vistos anteriores para a Rússia, também tinha vistos para a Ucrânia. E meio que deixaram ali, me deixaram entrar, foram muito gentis, etc. Mas meio que deixaram claro que eu não estava ali sendo muito bem-vindo. Mas teve um momento ali que eu achei que foi inexplicável quase, que o oficial vira, o oficial russo abre o meu passaporte ali e pergunta: o senhor esteve na Ucrânia? O que o senhor foi fazer na Ucrânia? Eu falei, mas vem cá, você está me perguntando o que eu fui fazer na Ucrânia? Vocês estão fazendo alguma coisa na Ucrânia ou não? Então, foi muito simpático, mas ele deixou claro ali que não estava E muito para um feliz. jornalista, né? Nesse momento ele já sabia que que você é jornalista. Sim, Sim, né? já sabia que eu estava lá para cobrir a visita do presidente Lula, estava lá para Sim. cobrir a parada militar dos 80 anos da vitória da então União Soviética, que o Putin transformou num ato político importante para celebrar a vitória, mas também foi um ato político. Deixei tudo isso claro, estava lá na condição de jornalista, disse que fui à Ucrânia na condição de jornalista, mas achei muito curioso o oficial me perguntar o que diabo, afinal de contas, eu tinha ido fazer na Ucrânia, e eu simplesmente disse que estava fazendo coberturas jornalísticas da guerra. Ele não respondeu, não falou operação especial, não falou nada. Mas são os percalços aí das coberturas. Indo a essa questão, Clayton, né, do Clayton. Isso. A Ucrânia Clayton tem Sá. chance, Clayton Sá, muito obrigado pela pergunta. A Ucrânia tem chance de vencer a guerra? Infelizmente, não tem chance de vencer a guerra. Eu acho que já está fazendo muito de resistir heroicamente esses 3 anos. Não conseguiria ter resistido sem a ajuda dos países ocidentais. Aí eu estou falando de ajuda militar, estou falando de ajuda financeira, ajuda moral e política, inclusive. No início, vocês vão lembrar que muitos desses países, inclusive os Estados Unidos, ofereceram refúgio ao Zelensky, e ele disse que não ia deixar a Ucrânia, ia ficar na Ucrânia para lutar, que ele foi um momento importante ali para mobilizar o país para resistir. Acho que a Ucrânia tem como continuar resistindo, dependendo da ajuda desses países ocidentais, e aqui eu estou falando especificamente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos volta e meia ameaçam basicamente abandonar a Ucrânia nessa gestão do Donald Trump. Se isso acontecer, seria muito difícil para a Ucrânia resistir. Eles não têm, basicamente, como vencer militarmente a Rússia, a não ser que você tivesse uma intervenção direta de alguns países da OTAN, o que dificilmente vai acontecer também. Então, é uma situação muito complicada para os ucranianos. E a última vez que eu estive lá, eu notei que eles estavam muito mais cansados do que na primeira vez que eu estive. Inclusive, o próprio Zelensky, que eu tive a oportunidade de conversar nas 2 ocasiões, estava bastante abatido na segunda viagem já, e ele tem mostrado ali uma irritação muito grande. Então,
os ucranianos não têm como vencer a guerra, têm como continuar resistindo, têm como ganhar eventualmente um pouco de território, mas a única saída para eles vai ser uma saída diplomática. Lori, o que você acha? A Rússia está ampliando muito a capacidade de fabricação de munição, que é crucial nessa guerra, que é uma guerra de atrito, né? Então, se sobrepõe quem consegue manter o ritmo da produção de munição. A Rússia está construindo um grande complexo de fabricação de munições na Sibéria, que é no extremo leste, para ficar longe do alcance de qualquer míssil. E a Europa está aumentando a sua capacidade de produção de munição e a própria fabricante dos Patriots, americana, também está elevando a sua capacidade de fabricação dos mísseis antimísseis Patriot, que defendem contra os mísseis balísticos russos, que é a Lockheed Martin. Mas é isso, concordo plenamente com o Américo. Assim, a Rússia vai tentar ocupar o máximo de território da Ucrânia nos próximos meses, aproveitando que a Alemanha ainda está, né, decidiu agora entregar os mísseis, provavelmente os Taurus. A Alemanha nem sequer deixou isso claro, mas se referiu aos mísseis de longo alcance. Devem ser os Taurus, que têm um alcance de 500 quilômetros, que é a distância mínima entre a fronteira ucraniana e Moscou, autorizando a Ucrânia a fazer ataques contra alvos militares, por exemplo, essas fábricas de munições, e também a defesa antiaérea ao redor de Moscou, que é a mais sofisticada da Rússia.